Fala pessoal, eu sou o Arthur Bom Tempo e agora estamos na etapa 4, onde vamos aprender na prática sobre autenticação de usuário com JWT e Bcrypt. Calma, daqui a pouquinho você já vai entender melhor o que significa. E eu vim aqui mostrar para vocês, um pouco de teoria e também a prática de como funciona essa autenticação de usuário. O que é um JWT, como que a gente pode usar na prática em nossas APIs. Vamos aprender um pouco mais? Basicamente, o JWT é um token para poder mostrar que você é autenticado, mostrar que você realmente diz quem você é. Vamos supor que a gente quer entrar na API, a gente tem vários cadastros e login de usuário, e tem uma parte da API que você só pode ver se você estiver logado, se você for um usuário ou um administrador. Agora vamos supor que você quer ver o dashboard, quer ver os dados de gerenciamento da sua API, do seu sistema. Aí somente um administrador vai poder ver. Você já consegue perceber que, até o momento, todas as fotos que a gente criava, qualquer usuário podia ver? Era só a gente abrir o Postman, abrir nossa requisição e todo mundo poderia acessar essa tela. Mas agora não, a gente precisa limitar um pouco isso. Vai ter páginas que só um usuário vai poder ver se ele estiver logado. Outras que qualquer pessoa vai poder ver sem estar logado. E outras ainda se apenas for administrador, por exemplo. Então a gente consegue tratar esse tipo de papéis. E beleza, o que é o JWT? O JWT, vamos pensar de forma um pouco mais didática aqui, numa empresa. Se você quer entrar na empresa, você já foi contratado, você apenas quer entrar no escritório, você muito provavelmente precisa chegar na portaria, dar a sua identidade, dar alguns dados seus, para você poder entrar, certo? Mas vamos supor que tem várias alas dentro dessa empresa. Tem várias portarias que você precisa toda hora ficar autenticando. Não seria pouco viável você toda hora ficar dando seu e-mail, seu nome, seu CPF, para você poder entrar? Muitas vezes, como que as empresas fazem? Você usa um crachá. Então você entrou uma vez na empresa e durante o tempo que você estiver lá dentro, você vai ter um crachá para poder usar, e todo lugar que você quiser entrar, você só mostra o seu crachá. Olha, aqui ó, eu posso entrar. Então é muito interessante. E na API é semelhante. A gente consegue criar um token, criar um crachá, um acesso para os usuários entrarem, sem ter que toda hora ficar dando login e senha, e-mail e senha, toda hora ficar autenticando. Então, isso que é o JWT, A sigla JWT significa JSON Web Token. Então, a gente consegue autenticar dessa forma. A gente fornece uma vez o e-mail, a senha, no login, e na hora que você entrar, a sua API vai te fornecer um token, vai te fornecer uma chave de acesso. E com ela você consegue ter os seus acessos que você precisa. Se for de usuário, toda vez que você quiser acessar uma página de perfil, acessar uma página de cadastro de postagens para um blog, você precisa fornecer seu token. E se você for um administrador, no seu token já vai falar que você é um administrador, não vai ser um crachá especial, pode-se dizer assim, e você vai conseguir acessar rotas específicas. Então, a partir de agora, a gente vai ter um nível de abstração bem maior. A gente consegue fazer mais recursos, consegue fornecer papel, então agora nossa API está ficando realmente profissional. Vamos ver um pouco mais sobre isso? Então, eu trouxe essa imagem sugestiva aqui para vocês, basicamente para mostrar como que um token funciona. Antigamente a gente acessava nosso sistema sem nada, a gente só entrava nele via Postman, por exemplo, e acessava os dados. Mas agora a gente precisa de um cadeado, tem uma trava. O que vai acessar o banco de dados é o nosso repository, nosso controllers também, não vai ser mais de forma direta, a gente precisa autenticar o usuário. Então é muito importante a gente entender esse fluxo e como que ele funciona. Então, eu também trouxe um outro fluxo aqui, que eu gosto bastante de mostrar esse tipo de esquema para vocês entenderem melhor sobre como funcionam nossas requisições. Basicamente, o front-end, nosso cliente, ele vai fazer o acesso. E antigamente a gente tinha diretamente a request e a response, lembra? Aqui tem nosso servidor, nossa base de dados, e a gente tinha só a request e a response. Não sei quem vai lembrar do último esquema que eu mostrei, com o banco de dados. Mas, agora a gente não vai poder fazer assim. Quando a gente entrar, fazer um login como usuário, a gente vai ter uma credencial, um JWT, basicamente. E antes de ter acesso direto à nossa requisição com o banco de dados, com o servidor, a gente precisa fazer nossa verificação no meio. Consegue perceber que o usuário precisa estar autenticado? Para aí, se ele estiver autenticado corretamente, vai entrar, vai pegar os dados que ele quer, vai fazer todo o processamento que ele deseja e vai dar uma resposta. Mas agora não é mais direto. A gente tem uma autenticação no meio. Interessante, Então, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do código agora, já explicando o fluxo da aula. Vou explicar o código para vocês. Nós vamos testar pelo Postman. E por fim também, a gente vai
mostrar numa parte visual aqui. Criar um front-end bem simples, né? O foco nosso é o back-end, mas só para mostrar como a gente também pode fazer esse login. Lembrando, eu preparei um material, um artigo no Medium, bem completo, explicando para vocês como vocês podem acessar, podem criar do zero, bem passo a passo. Vou disponibilizar para vocês depois no Discord, então fiquem atentos. E também, esse código todo vai estar no GitHub. Então, fiquem atentos aí, estudem bastante esse código, porque no mercado exige demais de vocês isso. Vamos lá. Basicamente, eu criei um Docker Compose, né? Isso aqui, vocês já viram nas outras aulas, já devem estar cansados de saber. Então, basicamente, a gente precisa rodar aqui Docker Compose up-d, que aí a gente criou o nosso container, né? Do Postgres. Vou esperar um pouco. Criou, se a gente vier no meu Docker Desktop, agora já tem o nosso container criado e ativo. A gente pode também rodar as nossas migrações. Então, se você ver aqui, ó, eu já tenho dentro de DB, em Migrations, eu criei uma tabela aqui de usuário. Então, não vou falar sobre isso porque já fui outras aulas, mas a gente pode rodar ela só, apenas para poder logar. Beleza, estamos rodando. E agora a nossa API já está funcionando. O Kinect File, né? Nossa configuração do Kinect, não vou explicar aqui não, mas eu acho que vocês já sabem. A gente precisa, então, agora entender um pouco como vai funcionar mais adentro aqui, né? Antes de mostrar a nossa controller e mostrar o repositório, eu vou mostrar para vocês os arquivos que eu criei a mais de token para a gente poder autenticar. Então, falando um pouco de MVC aqui, a gente tem os middles, né, que é basicamente uma camada intermediária entre as nossas rotas e entre o nosso controller. Antigamente, como que a gente fazia, né? Aqui vai até usar parecido. Se vocês verem na autenticação, a gente tem uma rota de cadastro, de login e de logout. A gente não precisa de nenhum dado. Qualquer pessoa pode fazer um cadastro, qualquer pessoa pode logar. E vai aceitar são outros 500, porque precisa ter uma conta. Mas a gente pode aceitar essa rota de forma livre. Então, se vocês verem, aqui tem a nossa rota e aqui tem o método da nossa controller. Aqui, ó. A gente importou lá do nosso controlador de forma direta. Então, qualquer um pode acessar. Porém, a partir de agora, a gente precisa verificar. Vamos pegar a rota de admin, por exemplo, que eu criei, né, no nosso exemplo um dashboard, onde apenas o administrador pode ver. Estão vendo que entre a nossa rota e o nosso controlador tem alguns métodos no meio e eles estão vindo dos middlewares. Então, a gente precisa autenticar. Verifica se o nosso token está autenticado e também os papéis. Isso aqui não é obrigatório, muita empresa faz diretamente do token, mas em um projeto grande, pode ser muito importante a gente ter uma autorização separada para papéis também. Já daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas apenas entendam que entre a nossa rota e o nosso dashboard, né, o nosso arquivo de controlador, tem alguns métodos no meio, que a gente basicamente precisa autenticar, né, a gente precisa verificar antes de ir direto. Então, o middleware, ele vai fazer esse meio, beleza? Então, além dos middlewares, a gente tem utils. Utils, né, a nossa parte onde vai ter arquivos utilitários, onde a gente pode usar em outra parte da aplicação. Então, vão ser muito úteis para a gente aí. E, basicamente, a gente tem um error handler, né, que é o que vai integrar os nossos erros. Tem as validações com DOT, que vocês já viram no período anterior aí, né, na etapa anterior. Mas a principal diferença agora está no generate. Basicamente, esse é o arquivo que vai gerar os nossos tokens. Como eu comentei, token é o nosso crachá na nossa API. Então aqui a gente consegue fornecer alguns dados, no caso, o ID, o nome do usuário e o papel do nosso usuário, né? A gente fornece um código secreto. O que é esse secreto aqui? Se vocês verem no meu env, vou abrir o env.exemplo, né, que eu já disponibilizei para vocês, a gente tem um JWT secret, que isso aqui é um código que vai ajudar na nossa criptografia. Eu coloquei um código genérico, né, um secreto bem grande aqui, mas ideal ter um código secreto mesmo, porque ele vai facilitar na hora de gerar o nosso token. Nosso token, como eu falei, é um crachá. E no caso da API, ele precisa ser secreto, para evitar que pessoas invadam o nosso sistema. Então, quanto mais secreto você colocar o seu código aqui, melhor vai ser. Pode colocar um monte de código embolado, por exemplo, que vai facilitar. Pode colocar uma palavra, uma frase secreta, porque isso vai facilitar muito para vocês na hora, né, de criar o nosso token. Lembrando que nunca suba esse JWT Secret, tá? Por quê? Porque senão alguém vai conseguir descobrir a sua criptografia, o seu segredo que você usou e vai acessar o banco de dados, ou melhor, e vai criar um token parecido para poder acessar o banco de dados diretamente. Então, você não pode revelar o seu segredo, tá bom? Então, se a gente voltar aqui para o nosso Generate Token, a gente precisa dos dados do usuário, na nossa chave secreta, tudo isso vai embolar junto e vai, basicamente,
gerar um token secreto a partir disso. Então, quanto mais secreto for esse dado, melhor. E também vai ter um expire, ou seja, em quanto tempo o nosso token vai expirar. Porque você já foi em um site que tinha o login, e se você ficou muito tempo sem logar, você logou, está numa página secreta, você ficou muito tempo sem acessar essa página, você precisa logar de novo, é porque o seu token expirou. Então, basicamente, aqui a gente está definindo quanto tempo o nosso token ele pode expirar. No meu caso, 1 hora, que eu acho que é um tempo bom. Esse aqui vai ser muito importante, vocês já vão ver como ele vai ser usado na prática. E também a gente tem o nosso middleware, né? Como eu falei, que é a camada intermediária que vai autenticar, vai verificar os dados do usuário estão corretos antes de ir para controller. Então, eu tenho auth middleware, ou seja, o middleware que vai pegar o nosso token, vai verificar se ele existe e vai falar, olha, você pode entrar ou não, você não pode entrar. O que a gente está fazendo aqui? Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês sobre cookies. É uma forma mais secreta, melhor de você salvar os seus dados sensíveis, né, salvar o seu token de forma segura. Então, eu coloquei o cookie aqui porque tem um front-end que vocês vão ver daqui a pouco. Então, para ir para o front-end, a gente pode pegar via cookie, mas se vocês verem com a interrogação aqui, está falando que ele é opcional. Ou ele pode vir via cabeçalho, que é como a gente faz no Postman, cabeçalho da requisição. Então, a gente vê, ó, a auth header, o nosso cabeçalho, precisa ser chamado authorization. A gente vai ver daqui a pouco. E se esse cabeçalho existir, a gente pega o token e salva ele aqui. Beleza? Então, o token ou vai ser o cookie ou vai ser o cabeçalho da requisição. Com esse código, né, se ele não existir, vai falar que ele não foi fornecido. E se ele existir, vai fazer uma verificação aqui com o nosso JWT para, né, descriptografar e verificar se o nosso código ele de fato existe e ele está certo, né? O usuário ele tem acesso. JWT.verify é um método do JWT que a gente importou e a gente consegue autenticar. Se esse token ele tiver algum erro, vai falar, olha, o token é inválido, você não tem esse acesso ou foi expirado. Se não, vai retornar corretamente. E também temos esse role middleware. Como eu comentei, não é obrigatório. Eu gosto de usar ele porque fica mais profissional. Mas esse arquivo aqui, ele basicamente vai pegar, né, o nosso token e vai verificar, olha, o usuário ele pode acessar como usuário normal ou ele pode acessar como administrador. Vai depender do tipo que a gente criou no início. O que vai vir aqui no Allowed Roles, né, é nosso papel permitido. Então, com esse papel a gente consegue verificar, olha, essa rota aqui, apenas um usuário logado ele pode acessar. Essa outra rota, o usuário ele não pode ser um usuário comum, ele precisa de um administrador para poder acessar. E vocês verem aqui, ó, no nosso administrador, a gente chama esse método, authorization role, falando que apenas um administrador pode entrar. Mas, isso for uma página de perfil, tanto um administrador quanto um usuário comum ele pode ver o seu perfil. Aqui a gente fala, olha, tanto o usuário quanto o administrador pode acessar, beleza? E se você ver, tem uma roda pública aqui, nenhum deles precisa estar, pode não estar autenticado. Então, esse método aqui não foi usado em cima. Esse role vai verificar, né, o nosso papel. Esse aqui vai verificar se existe um token. E tudo isso está sendo chamado na nossa rota para poder autenticar. Depois tudo desse código que vai facilitar muito para vocês. E na nossa controller, né, o que a gente vai fazer aqui? Tem uma rota, né, de administrador que basicamente só fala que ele está no dashboard. A gente não vai mostrar um dashboard, né, porque vai ficar muito mais complexo aqui. A ideia é mais no back-end, mas pode renderizar qualquer coisa. Pode renderizar um HTML, um CSS, o que for aqui dentro, beleza? Então aqui a gente vai mostrar uma mensagem genérica de usuário. Se for, né, a parte de perfil, vai falar que ele está autenticado e vai mostrar os dados do perfil. E se for uma rota pública, vai apenas falar página pública, acesso livre. Então isso aqui é só para a gente, né, em termos de didática, mostrar para você. Mas o que vai importar mesmo é aqui dentro. É o nosso controlador, nossa autenticação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai registrar um usuário. Nessa parte de registro, a gente primeiro verifica, né, o corpo da requisição, se um e-mail, se um nome de usuário e se uma senha foi fornecida. Vai verificar se o usuário ele não está logado, ou seja, no e-mail ou o usuário não existe, porque se existir no nosso sistema, né, a nossa regra de negócio não permite o usuário entrar, ele só pode entrar se ele não tiver cadastrado ainda. E se ele se não tiver cadastrado, né, ou seja, forneceu dados corretos, ele pode logar, passou pelos odds também, né, aqui basicamente vai fazer a verificação dos odds. Se tudo puder entrar, a gente vai criptografar a senha. Em outro vídeo eu vou explicar melhor sobre a criptografia, mas a gente precisa criptografar para, né, ficar mais seguro. A gente não conseguir ver a senha. Por que os sistemas fazem isso? Vamos supor que você coloca a sua mesma senha no Instagram, no Facebook, no Telegram, enfim, várias redes. A senha é sua, é uma senha privada. Ninguém pode saber sua senha, nenhum sistema. Então a gente vai criptografar essa senha para tanto eu, como desenvolvedor do sistema, não conseguir ver a senha do usuário, né, ficar mais seguro, mas principalmente para um
hacker, né, alguém que for atacar o seu sistema, se entrar para poder acessar, não conseguir acessar, né? É uma senha privada, então mesmo que o hacker ele consiga descriptografar, fica mais difícil para ele. A gente criptografa, cria aqui um objeto, né, com os dados para inserção e a gente insere, beleza? Então a inserção ocorre corretamente. O que vai mudar mais é na parte de login. Por quê? Na hora de logar, a gente precisa pegar os dados do usuário, né, via compra requisição. Uma opção que eu fiz aqui é, você pode ou logar pelo e-mail ou logar pelo nome de usuário. Pode ser alguma das duas opções, você escolhe. Então, o nosso sistema aqui ele está validando isso também. Mas precisa ter pelo menos o e-mail ou até o nome de usuário. E tudo estiver ok, a gente vai pegar nossa senha, descriptografa ela e acessa o sistema corretamente. Beleza? Isso aqui a gente vai ver no próximo vídeo. Mas, qual que é a parte mais importante? A geração do token. Se a gente vê, na hora que o usuário ele loga, os dados estão corretos, a gente chama o método de gerar token. Envia o ID, o nome de usuário e o papel, que isso vai influenciar muito na hora de gerar o token, e gera o token e retorna para a gente aqui. Perceberam? E se a gente ver aqui embaixo, basicamente vai retornar o token salvo. A gente vai ver isso na hora de executar. Mas também é muito importante vocês saberem sobre o cookies. Muitas vezes a gente salva um dado pelo local storage. A gente salva o dado localmente. E qual que é o problema disso? O token eu falei que é um dado sensível. Qualquer pessoa que tiver acesso ao seu token, por uma hora aí vai conseguir entrar nele, vai conseguir ter acesso ao seu sistema completo. Se você coloca no local storage, esse dado ele fica salvo no navegador. Então qualquer pessoa consegue acessar. Eu vou mostrar para vocês como isso fica. Mas, e se eu colocar um cookie, né? O cookie, acho que vocês já viram, né? Ah, você aceita os cookies e tal. É um tipo de dado que no sistema ele fica um pouco mais secreto. E se você coloca de HTTP only, basicamente somente via HTTP esse código vai ser salvo. Fica muito mais difícil de um usuário malicioso ter acesso ao seu dado. E quando você for salvar o seu dado, geralmente não opte por salvar no local storage no front-end, porque isso qualquer um pode ter acesso. Geralmente você vai optar por salvar o seu dado no cookie com HTTP only ativado, porque o back-end vai pegar esse dado e vai salvar de forma mais segura no HTTP. Com isso, nenhum usuário malicioso vai conseguir ter acesso. E a gente configura aqui a nossa chave aqui de acesso para produção. Same site é para poder ter uma camada mais de segurança também. E aqui a gente define o tamanho, beleza? Depois estudei um pouquinho melhor sobre cookie. Para não enrolar muito o vídeo, não vou entrar muito a fundo sobre cada uma dessas partes aqui, mas saibam, isso aqui é para você poder configurar o seu token dentro dos cookies. Se você conseguir cadastrar corretamente, está tudo no cookie, você apenas mostra para o usuário, olha, o token realizado com sucesso, e torna o token para ele. Aqui também tem uma rota de logout, bem simples também, que é basicamente só tirar o token, né, do cookie, que aí você desloga, né, ninguém consegue ter acesso. Mas é basicamente isso. E por fim também, eu criei uma pasta pública aqui que vai ter arquivos estáticos de CSS e de JavaScript, que é o que vai facilitar para a gente, né, conseguir ter acesso à nossa API pelo front-end, né, conseguir conectar os dois. Então a gente usa o FAT, que é bem clássico aí. E também temos uma pasta que é Views, né, MVC. Models é a camada de modelagem, onde tem os dados do usuário. Views é a camada de front-end. E Controller é onde está a nossa lógica. Então, dentro das views a gente salva o nosso front-end, basicamente. Então aqui tem todo o nosso HTML, CSS e JavaScript, tá? Enfim, daqui a pouco vocês vão ver isso aqui na prática. Mas vamos lá. Eu vou rodar nossa aplicação agora, npm run dev. Por que eu estou rodando run dev? Porque eu configurei aqui no meu package.json esse comando, né, dev, que ele vai rodar a nossa aplicação. Muita gente usa o Nodemon, porque é para poder nunca parar a nossa aplicação e toda hora ficar ouvindo nossas mudanças. Mas também tem essa flag watch, que é nativa do Node, que faz a mesma coisa do Nodemon. Ou seja, se eu fizer qualquer mudança, por exemplo, vou vir no meu server e vou tirar o ponto e vírgula. Vocês perceberam que o meu terminal ele recarregou? Então, basicamente para isso. Rodei minha aplicação, agora ela está funcionando, né? O servidor está rodando a porta 3000. E se eu vier no meu back-end, vamos aqui, ó, via Insomnia é igual Postman, tá? Só que eu gosto um pouco mais dessa plataforma. A gente tem a nossa rota de cadastro. Então, /auth/register, a gente fornece um corpo, né, um e-mail, um usuário, uma senha e o papel. Eu posso ser um usuário normal, eu posso ser um administrador. Vocês já vão ver essa diferença desse papel aqui. E lembrando, está tudo validado pelo Zod. Se eu rodar esse comando, os dados estão corretos, né? Se eu rodar, o usuário criado com sucesso. Então, eu criei meu usuário, né? Estou usando o ID aqui.
e só retornei meus dados que foram criados. Então, a data de criação, a data de atualização, papel, enfim, todos os meus dados. Tá? E se eu for logar, eu preciso fornecer corretamente. Se a gente ver aqui, ó, meu nome de usuário é Arthur e meu e-mail é arturbcolen@gmail.com. Se eu fornecer minha senha e meu nome de usuário diretamente, vai falar que eu consegui logar. Login realizado com sucesso. Ou, se eu mudar esse nome de usuário por e-mail, também vai permitir logar. Como eu falei, minha lógica aqui, eu posso ou logar com e-mail ou com nome de usuário. Então, o e-mail também autoriza logar. Vai falar a mensagem que o login foi realizado com sucesso e vai mostrar o token. Lembra que eu falei que o token vai ser a mistura, né, dos dados do usuário com aquela chave secreta, enfim. Gerou esse token aqui, que é o JWT basicamente. Se eu copiar ele, agora eu consigo usar ele para fazer login. Vamos testar? Vamos na parte de usuários, né? Se eu acessar minha rota pública, eu consigo, porque eu não preciso ter nenhum dado. Estão vendo aqui, ó, no meu body não tem nada, nem nos parâmetros e nem no cabeçalho. Eu consigo logar tranquilamente. Se eu tentar logar, né, no perfil, sem essa parte da autorização no cabeçalho, se eu tentar logar sem esse authorization aqui, ele vai barrar a gente. Então, a gente precisa colocar o quê? Esse cabeçalho, que é header, estão vendo? Authorization, que é o nome aqui, e a gente precisa colocar bearer e o nosso token, no caso, esse token aqui que a gente acabou de criar, né? Lembra que eu copiei da parte de login? Então, se eu tentar acessar e dar um enter na parte de perfil, né? Se eu dar um enter agora, beleza, perfil de usuário autenticado. Eu posso autenticar, eu posso entrar corretamente. No caso, se eu remover aqui também, vai funcionar, porque meus dados já estão salvos no cookie. Beleza? O backend já salvou pra gente. Mas é sempre bom colocar isso aqui. Porque se não tivesse cookie, né, eu coloquei por conta do front, a gente precisa autenticar obrigatoriamente pela essa flag aqui no header, tá bom? Então, conectamos. E se eu tentar acessar a parte de admin? Vamos colocar aqui, né, o meu token, que eu acabei de copiar. Esse aqui é um token antigo, tá? Ele foi inspirado. Se eu colar, acesso negado. Por quê? Porque eu não tenho essa permissão. Na hora que eu me cadastrei, eu sou o Arthur aqui e eu sou apenas um usuário. Sou um usuário. Vamos cadastrar um outro nome aqui. Vou cadastrar Eduardo. Se eu tocar aqui para administrador, a Eduardo foi cadastrada. Se eu vier em login, eu vou trocar aqui, né, o e-mail por eduardo@gmail.com. Se eu entrar aqui, cadastrou. Vamos copiar esse token aqui e vamos colá-lo na parte de administrador. Então, cabeçalho. O nosso crachá, né, o nosso código, a gente precisa colocar ele aqui para poder entrar. E beleza. Dashboard de administrador, bem-vinda, Eduardo. Por quê? Porque ela tem o papel de administrador. Então, a gente consegue limitar isso um pouco mais a partir desse acesso. E, por fim, também, vou mostrar para vocês como está funcionando esse front-end aqui. A gente vê no meu navegador, colocar localhost 3000. Eu queria um front bem feio, tá, gente? A ideia desse curso é o front. Mas e se a gente tentar logar? Vamos ver aqui, ó. Área de aluno. Não foi fornecido um token, tá? Lembrando, não está sendo navegação direita. A gente tem que ficar voltando toda hora. Então, você vem em login. Vamos logar com o meu usuário. Então, Arthur Bcolen. Eu colocar minha senha. Arthur 1234. Exclamação. Beleza, eu loguei. Se você verem meu front-end, ele está basicamente pegando o dado da API e mostrando aqui, né? Então, eu loguei. Lembrando que se eu tirar o meu e-mail e colocar, por exemplo, username, também vai logar porque é o e-mail ou username. E o logado, eu agora consigo vir na minha área de usuário. Então, se eu clicar aqui, carregar perfil, mostrou meu dado do perfil, porque eu loguei. Mas se eu vier como administrador, me barrou, porque eu não tenho essa permissão. Basicamente, isso que eu vou mostrar para vocês como que funciona o jogo, o token JWT, qual que é a sua utilidade, onde é o melhor lugar de salvar, né, que é no cookies. Até esqueci de mostrar para vocês, né, vamos ver aqui, ó. Por que a gente salva no cookie? Porque fica no back-end. Nossa rota HTTP não fica visivelmente, né? Se a gente colocar, por exemplo, num local storage, aqui, ó, a gente dá um F5, vem aqui na parte de application, se a gente crescer aqui, ó, aqui o nosso storage. Local storage, né? Armazenamento local. Aqui, eu não salvei nada. Mas se vocês verem, se eu salvasse um token, ele iria ficar salvo aqui. E um usuário malicioso, ele poderia apenas acessar aqui, verificar qual que é o token que está salvo e entrar como seu perfil normalmente. Então, o ideal é você salvar no cookie, que aí não fica visível aqui. A gente viu essas, né, boas práticas, o que é um JWT e como usar a autenticação na prática. Espero que tenha ajudado e qualquer coisa é só chamar a gente no Discord.